Qual empresa você prefere ter na carteira? A Magazine Luiza ou a Via Varejo? Nesse vídeo nós vamos fazer um comparativo entre essas duas empresas. Na verdade, esse vídeo faz parte de uma série em que iremos comparar empresas de 4 setores diferentes. Setor de varejo, setor de telecomunicações, setor de energia e o setor financeiro, setor bancário. Então fica comigo, antes de mais nada, já se inscreve no canal. Nós estamos aí com 58 inscritos, vamos ajudar aí a chegar a 100 inscritos até o final do mês. Já deixa o sino de notificações ativado para que vocês recebam em primeira mão assim que o conteúdo das próximas empresas forem postados. Então já deixe os comentários aqui qual empresa você escolheria e vamos fazer essa análise fundamentalista de alguns indicadores, não todos, mas alguns indicadores, para que tenhamos uma noção. Antes de mais nada, quero informar que isso aqui não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. O vídeo tem apenas um viés educativo, no sentido de demonstrar aqui alguns indicadores, como se faz uma análise fundamentalista. É claro que estaremos abordando de uma forma bastante simplificada, mas que vai ter condições aí, para que vocês tenham condições de fazer as suas próprias análises de uma forma, claro que simplista. Então, vem comigo aqui na tela. Então, partindo aqui para o comparativo entre a Magazine Luiza e a Via Varejo, primeira coisa que nós vamos ver aqui é que com relação ao preço dos últimos 12 meses, houve uma desvalorização de 88% da Magazine Luiza contra 86% da Via Varejo. Então podemos ver que as empresas de varejo elas sofrem bastante com relação à inflação, com relação à alta dos juros. Então houve um decréscimo bastante significativo, assim como outras também da Bolsa de Valores. Então vamos avaliar aqui. O preço hoje da Magazine Luiza está cotado em 2,13 contra 1,83 da Via Varejo. O dividend yield, que seria o valor de dividendos que foram pagos no período, no ano. Então a Magazine Luiza pagou dividendo de 0,7 contra 0 da Via Varejo. Lembrando que esse valor aqui de dividend yield, a lei 6404 de 76, que é a lei que rege aí as empresas S.A.s, ela exige que no mínimo 25% do lucro líquido ajustado do período seja distribuído na forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. Então, se a Via Varejo não pagou aqui no período, é porque ela não teve lucro. Diferentemente, a Magazine Luiza pagou porque teve lucro. Então, de 2,13 do valor da ação, a Magazine Luiza pagou aqui 0,7, ou seja, 70 centavos para cada valor de ação. O cálculo do dividend yield, ele é feito dividindo o valor do que foi pago do dividendos, que é o valor por ação, tipo 10 centavos por ação em relação ao valor da ação. Então isso representa um valor percentual. Vamos supor que a ação esteja cotada em R$10 e ela pagou R$1 por ação que se tem em carteira. Então o dividend yield dessa empresa seria o valor de R$1 dividido por 10. Isso em percentual. Então seria aqui de 10% o valor pago. Então o valor do dividend yield da Magazine Luiza foi um valor de 0,7, ou seja, muito melhor do que a Via Varejo. Então a Magazine Luiza sai na frente aqui com a pontuação. O PL, que é o preço sobre o lucro por ação. Esse indicador ele informa se a empresa está sendo negociada com um valor muito acima do lucro que ela gera, ou indica que a expectativa do mercado com relação a essa empresa é uma expectativa positiva ou negativa. Então múltiplos muito grandes, ou ela indica que a empresa está sobreavaliada, ou que o mercado está muito otimista com relação ao preço dessa empresa. Então aqui nós temos aqui 84,20 para a Magazine Luiza e menos 6,37 para a Via Varejo. Por que está negativo? Porque Via Varejo não tem gerado lucro, Uma empresa está no prejuízo e o índice é o preço da cotação dividido pelo lucro que ela gera. Se o lucro é negativo, então o resultado dessa fração também vai ser um resultado negativo. Aqui nós podemos ver que o múltiplo da Magazine Luiza ainda é um múltiplo bastante elevado, Mas esse múltiplo ele já teve sendo negociado aí a 400, 500, teve múltiplos altamente elevados, Então, o que nós podemos extrair dessa informação aqui? Que embora a Magazine Luiza tenha caído bastante, ainda é possível que ela caia mais para fazer com que esse valor de preço sobre o lucro tenha um valor mais próximo do valor patrimonial dela. Trazendo por miúdos, se essa empresa gera R$1 de lucro, vai demorar 84 anos para você ter o que você investiu nela de retorno. Então você vai demorar 84 anos para ter o retorno daquilo que você investiu nela. Esse é o indicador preço sobre o lucro. Em contrapartida, se o mercado ele for um mercado aí que está avaliando como uma empresa bastante com bastante probabilidade de crescimento para o futuro, então ele acaba não sendo um índice tão negativo. Nesse caso aqui, o mais certo é comparar esse índice com os demais índices e não utilizar ele de forma isolada, porque ele pode
fazer com que a pessoa tenha uma percepção muito errônea sobre a empresa. Nesse caso aqui do preço sobre o valor patrimonial, aqui já é diferente. Aqui ele faz uma comparação do preço da ação em relação ao valor patrimonial dela. O que quer dizer aqui? Quanto mais próximo de 1 for esse valor, melhor, porque quer dizer que o preço dela está muito próximo do valor patrimonial. E aqui você consegue verificar até essa diferença a maior aqui nas ações da Magazine Luiza, né? Porque se o preço aqui, ó, sobre o valor patrimonial está em 1,29, quer dizer que para cada real do patrimônio líquido, essa empresa está sendo negociada a 29 centavos a mais do que o valor dela. Por outro lado, a Via Varejo está sendo negociada a 0,52, quer dizer que há uma diminuição em relação ao valor patrimonial de 52% aqui. No caso, essa empresa, para ela chegar ao valor patrimonial, ela precisaria subir aqui 48%. Então você pode ver aqui que a Via Varejo, ela pode estar com desconto de 48% em relação ao seu valor patrimonial. É por isso que esses indicadores aqui não devem ser avaliados de forma isolada, porque eles podem enganar o analista que está fazendo essa análise aqui, né, avaliando. Então, desses dois indicadores aqui, a Via Varejo ganharia, né, por representar uma desvalorização aqui do preço dela em relação ao valor patrimonial, né, tem um upside aqui pelo menos 48% para chegar ao valor patrimonial, contra a Magazine Luiza, que está ainda acima do valor patrimonial dela, né? Então, nesse caso aqui, eu consideraria que esse indicador para a Magazine Luiza seria positivo, e esse aqui seria positivo para a Via Varejo. Então, eu daria um ponto para a Via Varejo e mais um ponto para a Magazine Luiza, justamente porque o lucro da empresa aqui está negativo. Com relação aos indicadores de margem, o que seria a margem? A margem é o quanto a empresa consegue extrair de lucratividade em relação à receita que ela gera. Nós temos três tipos de margem: a margem líquida, a margem bruta e a margem operacional. A diferença entre elas é que é utilizado o lucro líquido, o lucro operacional ou o lucro bruto em relação à receita líquida, né? Então, calculando a margem, como é que você sabe se a empresa é lucrativa ou não? Se ela é uma empresa positiva ali para investir ou não? Você tem duas formas de ganhar dinheiro com a empresa: ou na margem que ela negocia os produtos dela, ou com relação ao giro do estoque dela. Então, se você vende um produto, por exemplo, a R$10, e desses R$10 que você vende, R$9 é de custo, então esse R$1 seria o lucro desse negócio, é um lucro bruto, né? E do lucro bruto tira algumas outras questões para chegar no lucro líquido. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Mas o que nós temos que saber desse índice? Quanto maior, melhor, né? Então nós temos aqui uma margem bruta de 24,7% na Magazine Luiza, contra 30% de margem bruta na Via Varejo. Então a margem bruta da Via Varejo é melhor. Porém, o lucro da Magazine Luiza acaba melhorando essa questão da margem, né? A margem líquida 0,5 contra uma margem negativa. Por que negativa? Porque aqui há o lucro líquido dividido pela receita líquida. Se o lucro líquido é negativo, então o resultado dessa equação também vai ser um resultado negativo. Você pode avaliar aqui o quanto as margens das empresas de varejo são ínfimas. Você tem aqui uma margem bruta relativamente alta, mas a margem líquida acaba sendo um valor muito pequeno. Então as empresas de varejo, elas precisam vender muito, ela tem que ganhar muito no giro para que tenha ali o fluxo de caixa favorável para que ela consiga manter ali os custos operacionais do curto prazo e não depender de captar recursos externos aí a partir do endividamento, né? Então ela precisa ter vendas cada vez mais rápido para conseguir manter essas margens no positivo. Então no caso aqui, a margem bruta da Via Varejo é até melhor, porém a margem líquida da Magazine Luiza é melhor porque é positiva, né? Então aqui é um ponto para cada. Então, essa aqui ganha um ponto, vai para 3, essa aqui ganha um ponto, vai para 2. Com relação ao indicador, dívida líquida sobre o patrimônio líquido, né? A dívida líquida, estando no numerador, quer dizer que quanto menor esse indicador, melhor. Quanto maior esse indicador, maior é a dívida líquida da empresa. Então a empresa, ela pode ser um sinal de endividamento, né? E nessas empresas de varejo, o endividamento ele pode ser algo que não seja tão benéfico para a empresa. Então, nesse caso aqui, quanto menor, melhor. A Magazine Luiza está com praticamente 1/3 do valor da Via Varejo, do endividamento dela. Então, o endividamento menor da Magazine Luiza faz com que ela tenha uma vantagem sobre a Via Varejo nesse quesito. Então, ganha mais um ponto aqui. Vamos para a liquidez corrente. A liquidez corrente quer dizer que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante da empresa. Quer dizer o quanto de ativo que a empresa tem para cumprir com suas obrigações de curto prazo. Curto prazo é aquele endividamento que você tem ali no prazo de até 12 meses. Então, quanto você tem de ativo circulante para poder bancar esse passivo circulante? Aí, então, no caso, quanto maior, melhor a liquidez corrente. A Magazine Luiza também está com o dobro de valor disponível.
Então, esse 1,8 aqui da Magazine Luiza representa que ela possui 80% a mais de ativo circulante do que o passivo circulante lá no seu balanço patrimonial. Então, ele tem 80% a mais de folga para bancar esse passivo circulante do curto prazo. Já que a Via Varejo não. A Via Varejo tem mais passivo circulante do que ativo circulante. Como ela tem mais passivo circulante do que ativo circulante, ela vai precisar recorrer ao endividamento para poder bancar esses passivos no curto prazo. Isso é algo muito negativo, né? Porque o endividamento tende a crescer e aí pode chegar a um ponto aí de ter um efeito chamado efeito tesoura, né? Que é quando o endividamento ele vai crescendo muito e aí a empresa acaba precisando de mais capital de giro para poder bancar aquele negócio dela. Então, no caso aqui, a Magazine Luiza ganhou aqui no quesito dívida líquida sobre patrimônio líquido e ganhou também no quesito liquidez corrente. Nesse caso, nós vamos atribuir 2 pontos para a Magazine Luiza. Então, 5 contra 2. Vamos para o próximo indicador. Indicadores de rentabilidade, né? Indicadores de lucratividade. ROI, ROA e ROIC. O ROI representa o Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. O ROA é o Return on Assets, que é o retorno sobre os ativos. E o ROIC é o retorno sobre todo o capital aportado pelos sócios da empresa. Então, como se trata de retorno, quanto maior, melhor. Perceba que aqui, na Via Varejo, os 3 estão negativos, enquanto na Magazine Luiza, os dois primeiros estão positivos, e o ROIC, mesmo sendo negativo, mas ainda está melhor do que o da Via Varejo. Então aqui o retorno sobre o equity, no caso, o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, quer dizer que a cada real de patrimônio líquido que os sócios aportaram na empresa, está gerando 54% a mais de rentabilidade. Então, se você tem lá 100 de patrimônio líquido, você aportou R$100 na empresa, você está ganhando 154 de retorno, né, sobre o valor do patrimônio líquido. Já o ROA quer dizer que é o retorno sobre os ativos da empresa. Então, se você tem lá nos ativos da empresa 100, você está com 0,51, então não é um retorno tão agradável, mas em relação aqui à Via Varejo, ainda é um retorno positivo. O ROIC ele é menor aqui, justamente porque ele não considera apenas o aporte do capital próprio dos sócios, né? Porque eu posso ter aqui R$100 meu, né, e aportar esses R$100, mas o ROIC, ele, além de considerar esses R$100 que eu aportei, ele também considera a captação de recursos por meio do endividamento. Então ele considera na conta também financiamentos que a empresa fez, os empréstimos que a empresa requeriu lá no mercado. Também inclui aqui a questão da emissão de títulos privados, né, da dívida privada, que são as debêntures. Então acaba considerando tudo. Você vê aqui que é um valor negativo, mas ainda assim vence o da Via Varejo. Então nós temos mais 3 pontos aqui para a Magazine Luiza, que vai para 8. Com relação aqui ao passivos sobre ativos, quanto maior esse indicador, quer dizer que a empresa tem muitos passivos em relação aos ativos. Nós temos 2 tipos de passivo. O passivo exigível e o passivo que é o PL, né, que é o patrimônio líquido, que ele representa uma obrigação da empresa para com os sócios que aportaram dinheiro nela. Esse passivo aqui em específico é o passivo exigível. São aqueles recursos que a empresa teve que contratar externamente para bancar ali a sua operação. Passivo em relação ao ativo. Quanto maior for esse índice, mais passivos a empresa tem em relação aos ativos. E isso é um índice muito interessante para informar se a empresa tem ou não tem capital de giro, se tem como bancar aquelas dívidas ali, se precisar ali, se a empresa tem liquidez no mercado. Então, quanto menor, melhor. Quer dizer que tem menos passivos. Se os ativos forem mais altos, obviamente, como ele está no denominador aqui, o efeito aqui vai ser exatamente o inverso, né? Você tem mais ativos, o valor vai ser menor aqui, o valor do resultado dessa equação, né? Que são grandezas inversamente proporcionais. Então o que você tem que ter em mente aqui é quanto menor for o passivo, melhor para a empresa e menor será esse resultado também. Então a Magazine Luiza também acaba tendo vantagem sobre a Via Varejo nesse indicador. Giro do ativo foi um indicador que nós falamos lá atrás, que é uma das formas que a empresa tem de aumentar o seu ganho, né? Seria na margem ou no giro do ativo. Representa o quanto que o estoque da empresa renovou no prazo de 1 ano. Então se você tem um giro de ativo igual a 1, quer dizer que em 360 dias você teve seu estoque 100% renovado. Se for igual a 2, quer dizer que o estoque renovou 2 vezes no período de 1 ano. Então esse índice, quanto maior, melhor. Quanto maior indica que o giro é mais rápido. Então aqui também tem um ponto positivo para a Magazine Luiza em relação à Via Varejo. O que quer dizer que 0,89 quer dizer que demora mais do que 1 ano para ela renovar todo o estoque dela. E isso é negativo para a empresa de varejo, já que as margens de empresa de varejo são muito pequenas. Então elas precisam de um giro muito forte para conseguir aumentar a lucratividade dela. Então aqui tem mais 2 pontos aqui para a Magazine Luiza.
10 contra 2. Vamos aqui para um indicador de tendência, né, que é o CAGR. CAGR é um indicador que ele capta as informações do passado, né, um período lá, 5 anos do passado. Ao longo desses 5 anos, como é que se comportou a receita dessa empresa? Como é que se comportou o lucro dessa empresa? Como é que as margens se comportaram nessa empresa? Então ele pode ser um indicador que pode ser aferido em cima de outros indicadores, né? Ele utiliza o passado para projetar o futuro. Nesse caso, pegamos aqui o CAGR para os próximos 5 anos. Então há uma expectativa que, considerando o crescimento passado da empresa, que nos próximos 5 anos a Magazine Luiza cresça 29,98% contra 9,29% da Via Varejo. E o lucro, da mesma forma, 14,55% de alta nos próximos 5 anos, enquanto a Via Varejo, um crescimento negativo. Por que negativo? Porque como a Via Varejo teve vários decréscimos aí ao longo dos anos anteriores, é muito provavelmente que essa tendência ela esteja maculada com relação a esse histórico. Aí ela faz com que o lucro que também projete o que aconteceu no passado. Então, nesses dois indicadores, de certa forma, a Magazine Luiza vem com fatores mais favoráveis para os próximos anos. O que isso quer dizer? Esses indicadores acabam influenciando na forma com que a empresa retomará ao seu valor status quo, o valor de antes, como ela vai se recuperar ao longo aí da mudança do cenário macroeconômico que está influenciando tanto aí na queda dessas empresas do varejo, né? A questão da inflação, a questão da alta da Selic. Então aqui ganha mais 2 pontos aqui para a Magazine Luiza. Então aqui vai para 12. Partindo agora para o VPA e o LPA. O VPA é o valor patrimonial dividido pelo número de ações que a empresa tem. Seria o valor justo baseado no valor do patrimônio que a empresa possui. Então você tem o patrimônio líquido da empresa, ele tem um valor X, né? E aí você pega esse valor X e divide pela quantidade de ações, a quantidade de ações que essa empresa tem em circulação. E aí você vai chegar no valor por ação dessa empresa. Então aqui basicamente seria o valor que a Magazine Luiza deveria estar custando se nós desconsiderássemos todos os outros fatores, como perspectiva de crescimento, valor eixo da empresa, outros fatores que acabam incidindo no preço da cotação. Se você excluísse todos esses fatores, você diria que a Magazine Luiza deveria estar custando 1,65 e a Via Varejo deveria estar custando 3,55. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Via Varejo pode estar sendo negociada a um valor muito abaixo do que deveria. Isso representa um upside positivo para a Via Varejo, né? Então nesse caso aqui, nesse indicador aqui, o valor patrimonial por ação, quanto mais próximo tiver o valor patrimonial, o valor aqui, o resultado dessa equação do valor da cotação atual da ação, melhor, né? Quer dizer que você tem uma margem de segurança maior. Então você tem a 2,13 a Magazine Luiza e aqui você tem um valor de 1,65 contra um valor de 1,83 da Via Varejo, contra um valor aqui de 3,55. Então nesse caso aqui, a Via Varejo acaba ganhando, né? Porque como ela está sendo negociada a múltiplos menores do que o valor da Magazine Luiza, há até uma possibilidade maior do valor da cotação da ação da Via Varejo retomar o valor patrimonial. E isso faz com que o investidor ele tenha uma segurança maior de que a empresa não vai cair mais tanto quanto a outra, né? Então ela pode continuar caindo? Pode continuar caindo sim. Mas o valor, se a empresa pegar aqui todo o patrimônio líquido dela e vender todo esse patrimônio líquido, ela vai chegar a um valor mais próximo desse VPA do que o valor da cotação da ação propriamente dita no mercado. Então nesse caso aqui, a Via Varejo acaba ganhando 1 ponto em relação à Magazine Luiza. Já o LPA, que é o lucro por ação, a Via Varejo é negativo porque a empresa não está gerando lucro. Então vai ser um valor negativo de fato. Já a Magazine Luiza, embora o lucro seja um lucro muito pequeno em relação ao valor da ação, mas existe um lucro. Então desse valor aqui de 2,13, 3 centavos está sendo gerado aqui de lucro para o acionista. Então nós ganhamos uma pontuação aqui para a Magazine Luiza e uma pontuação aqui para a Via Varejo. Então nós temos aqui 13-3 como resultado. Por fim, aqui o valor patrimonial aqui, o valor de mercado, na verdade, da Magazine Luiza é muito superior ao valor da Via Varejo, justamente por conta desse upside que está o valor da ação em relação ao valor patrimonial dela. Então aqui ele pega o valor total ali do número de ações que está disponível ali para negociação da empresa e multiplica pelo valor da ação, da cotação da ação. Então aqui você chega no valor de mercado da ação. Então a Magazine Luiza vale muito mais, justamente porque ela está sendo negociada a múltiplos aqui ainda de 84,2. Então nesse caso, nós temos aqui o resultado desse nosso comparativo, em que a Magazine Luiza acaba ganhando de 13-3 contra a Via Varejo, né? Então
Isso não é uma recomendação de compra, mas é um norte para você se balizar aí quando for fazer a análise direitinho aí sobre qual empresa você vai querer para o médio e longo prazo, se você tem a Magazine Luiza, se você vai querer manter em carteira, se vai querer vender. Já comenta aqui embaixo, coloca nos comentários aí qual empresa que você investe, se faz sentido para você esse tipo de análise. É claro que essa análise ela deve ser comparada também com outras empresas do mesmo setor, né? Você vai colocar outras empresas do mesmo segmento para verificar ali qual é a melhor avaliação da empresa, e também fazer uma comparação ali de uma análise horizontal. Uma análise horizontal é aquela que você avalia ano a ano, né? 2010, 2011, 2012, 2013, para checar ali a tendência, se é de crescimento ou é de decrescimento daquela empresa. E a partir daí você vai se solidificando, colocando mais informações nessa sua análise e vai diminuindo a probabilidade de erros, né? E a partir daí a gente consegue encontrar valores que sejam mais favoráveis para entrar comprado na ação. Vamos aqui à minha tela agora. Então esse foi o comparativo entre a Magazine Luiza e a Via Varejo, empresa aí do setor de varejo. Nos próximos vídeos nós vamos ver aqui comparativos com a Oi, com a Vivo, né? São duas empresas de telecomunicações. Nós vamos comparar também aqui empresas do setor bancário, né? O Banco Inter em relação ao Nubank, qual dessas opções seria a melhor. É claro que esses aqui são os indicadores mais antes com relação a essa análise bastante simplória que nós estamos fazendo. É claro que existem análises muito mais complexas que nós poderíamos estar fazendo, mas aqui é só para te dar uma noção. Então se você tem a Magazine Luiza em carteira, ou se você tem a Via Varejo em carteira, deixe seu comentário aqui embaixo. Ou se você tinha a intenção de comprar, já deixa o comentário aqui embaixo também. E não se esquece de deixar o sino de notificações ativado para você ter acesso aos próximos vídeos que eu irei postar aí na sequência da semana. Ok? Então ficaremos por aqui. Até o nosso próximo encontro.